pessoal, esse aqui é o Evolua Podcast. Podcast voltado para você que quer melhorar aí seus resultados em vendas, em liderança, em comunicação e performance. Sempre vamos ter aqui alguns convidados muito especiais para bater um papo comigo, para a gente trocar informações que são relevantes para você no seu dia a dia. E nesse nosso primeiro podcast, vamos falar aqui com o Vinícius Vilela. Roda a vinheta para a gente começar. Olá, você, tudo bem? Eu sou Adriano Cipriano e esse é o nosso Evolua Podcast. Podcast onde a gente vai falar sobre diversos assuntos. Vamos falar sobre vendas, comunicação, gestão, foco, produtividade. Vamos falar de coisas que vão acontecer aí no seu dia a dia. Vamos falar de assuntos que você precisa saber para poder ser um profissional melhor e uma pessoa melhor. E hoje eu estou aqui com o Vinícius Vilela, meu parceiraço de longa data, que vai estar dividindo aqui o podcast comigo, que também vai estar aqui trabalhando esses assuntos. O Vinícius é um meta especialista em produtividade e alta performance. E hoje, né, Vini, a gente vai bater um papo aí sobre algumas coisas voltadas para vendas, mas primeiro eu quero que você se apresente, fala aí para o pessoal um pouquinho da sua formação, como é que você tem trabalhado aí com performance, com também um foco, com comprometimento, com propósito. Fala para nós um pouquinho. Olá, tudo bem, galera? Então, eu já estou trabalhando com pessoas, com gestão de pessoas, desde 2009, né? Eu sou formado em teologia, trabalhei muito tempo na área de pastoreio e já faz 4 para 5 anos que eu estou fazendo mentoria e coach em produtividade e alta performance. O meu objetivo maior é ajudar as pessoas, como o Adriano disse, a ter uma vida melhor, a elas se desenvolverem mais, se conhecerem mais, para assim poder ter uma alta performance, produzirem mais de maneira mais eficiente. E o nosso podcast aqui, o objetivo é esse, ajudar você que está nos assistindo a ter uma alta performance. E é interessante a gente explicar o que é alta performance. Alta performance, segundo o Joel J, ele diz que é você ter resultados de maneira consistente ao longo do tempo da sua vida. Então, nós queremos compartilhar as nossas experiências, as nossas ideias, os nossos aprendizados para ajudar você a ter alta performance e ser uma pessoa mais produtiva. Maravilha. Vini, como eu comentei, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a venda, né, sobre esse vendedor, essa pessoa que está aí no mercado procurando vender seus produtos, seus serviços, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que muitas vezes as pessoas falam assim, o vendedor ele tem que falar bastante, né? Para ser vendedor, basta falar muito, basta ser simpático, né? Aquela imagem da cara muito simpático, né? O simpaticão, né? Mas eu sempre comento também o seguinte, que não basta só isso. Não basta só saber se comunicar bem, nem ser muito simpático. O vendedor, ele, obviamente, que ajuda, né? A ser simpático, se comunicar bem, mas ele precisa desenvolver uma série de outras competências, outras habilidades para poder ser melhor sucedido. Eu vira e mexe comento, né, que a venda tem diversos processos. Né? Dentro do processo de venda, a gente tem a prospecção, tem abordagem, sondagem, demonstração de produto, contorno de objeções, fechamento, pós-vendas, tem um acompanhamento também do cliente, né, aquilo que o pessoal chama de sucesso do cliente, que a gente também tem cuidado muito ultimamente. E vai muito distante isso, né, dessa ideia de que o vendedor vai ali, é super simpático, só dá conta do recado, se comunicando bem e atendendo bem esse cliente. Pensando nisso, Vini, nessa ideia de que o vendedor precisa desenvolver diversas habilidades, precisa pensar em meta, em método, em execução, como que ele pode ter mais foco nas ações do dia a dia dele? Olha, uma pergunta muito legal. Em primeiro lugar, para você ter foco, você tem que começar com o planejamento. Eu fiz uma mentoria com o Christian Barbosa, ele teve um módulo que ele falou só de planejamento, e ele bate muito nessa tecla só do planejamento, da importância do planejamento na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida financeira, em tudo que você fazer, você tem que fazer planejamento. O Christian, ele é especialista nisso, ele é autor do Tríade do Tempo, ele é um autor super renomado, que gosta muito e explica como que funciona. E ele fala um negócio,
planejamento não vai te levar ao sucesso, mas diminui a chance de você ter fracasso. Então, para um vendedor, ele precisa aprender a planejar, porque quando ele planeja, ele aumenta o foco. Mas explica melhor isso para mim, Vinícius. Vou explicar de maneira bem simples. Quando você planeja a sua semana, que é o planejamento que eu gosto mais de fazer, o planejamento mensal, né? Toda vez que eu vou lá na casa do Adriano, o Adriano tem um planejamento mensal lotado, e eu falo, nossa, um dia eu chego lá. Normalmente eu planejo a minha semana, e nesse ano que eu voltei a fazer faculdade, tudo tem que ser planejado, porque senão eu não consigo ter o foco necessário. E na venda a mesma coisa. O vendedor, ele precisa dessa habilidade de aprender a planejar para executar as coisas com maior foco. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa não planeja e o vendedor, a maioria dos vendedores, a demanda vem no dia. Tá? Aparecem as oportunidades. Se ele não planejou que estilo de venda que ele vai ter, quantos clientes que ele vai visitar, quantos clientes ele vai alugar, aonde que ele precisa melhorar nas suas competências, ele vai perder o foco, porque ele vai querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e nessa aí ele vai perder a sua atenção. Sabe uma coisa que eu falo, você comentou, né? O Vinícius falou no meu planejamento, realmente o meu planejamento é mensal e eu tenho coisas que transpõe, né? Por exemplo, tem algumas coisas que ficam planejadas por ano inteiro. Às vezes tem compromissos com clientes que vai por ano todo. As viagens. As viagens também, né? Até fazendo aqui um paralelo, no meu planejamento tem lá, o Vinícius já viu, tem a letra escrita em vermelho assim, AM. AM significa André e Amanda, que é o dia que está lá para minha esposa comandar a rotina. Mas quero deixar claro que não foi, Vini, isso não foi algo natural da minha pessoa. Eu tive que aprender a me planejar, tive que ter essa necessidade de poder me organizar dentro das minhas diversas atividades, exatamente para não me perder e conseguir executar tudo. Você sabe, eu trabalho com consultoria, com treinamento, com mentoria, com palestras, e a gente está o tempo todo correndo atrás de novos clientes, inclusive. Então, esse planejamento, para mim, fez uma diferença enorme. Uma coisa que eu sempre falo para os vendedores, pegando com base a minha experiência pessoal e a experiência que nós já tivemos com outros vendedores de uma forma geral, é de que quando você tem uma rotina de trabalho que você estabelece e executa, você consegue ver resultado. Né? Você comentou, né? Você falou assim, olha, o cara tem que pensar para quem ele vai ligar, quem ele vai visitar, quem ele vai vender. Às vezes ele espera mesmo o cliente chegar na empresa para ele poder fazer a venda, né? Uma venda mais passiva, mas mesmo assim ele pode colocar uma rotina de trabalho. Você acha que a rotina é algo importante, tanto para o vendedor, a gente está falando mais de vendedor, mas não só o vendedor, mas qualquer outro profissional? Muito importante. Olha só o que a neurociência fala. Eu estou com esse livro aqui, ó, Hiperfoco. E o autor, ele foi para a neurociência e foi querer entender por que a gente perde o foco. Porque as distrações estão todo o tempo, ainda mais na nossa era digital. E ele fala o seguinte, a nossa mente tem um espaço ocupacional muito pequeno. Tá? A gente só consegue se concentrar em uma coisa bem e alguma coisa que está no piloto automático. Então, peraí, aquele negócio de que a gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, que é multifunção, multitarefa, se for uma coisa importante, fica difícil de fazer. Você até faz, mas você não faz com qualidade e você vai diminuir a chance daquele serviço, daquela ação que você vai fazer sair da maneira que você quer. Porque quando nós trocamos de foco, de atenção, nosso cérebro, você foca em alguma coisa e isso gera atenção. Quando você gera atenção, esse espaço ocupacional, a neurociência fala que a gente tem capacidade para ter uma coisa muito importante e algo no piloto automático, que nem eu falei. E o piloto automático, no livro lá do Charles Hugh, né, O Poder do Hábito, ele fala para nós o seguinte, que 40% do nosso dia a dia é no piloto automático. Então, o que eu e você fazemos durante o nosso dia a dia, nós repetimos comportamentos do dia anterior. É algo sensacional. O Robert Cialdini, também que escreve muito sobre persuasão, sobre influência, também tem um trabalho que ele fala isso, né, que a gente trabalha muito no automático, não só nas coisas banais, mas também a nossa tomada de decisão também é feita com base em coisas que já estão aqui no nosso cérebro, que usam como referência a nossa criação, nossos valores,
e as nossas experiências. Né? Isso acontece por quê? Porque o nosso cérebro consome de 25% a 30% da energia do nosso corpo. Então ele é muito espertinho, ele quer economizar energia, então a gente repete os nossos comportamentos e as nossas ações. Mas respondendo a tua pergunta, o foco é importante por quê? Porque tem que focar. Porque quando você foca em algo e você não se distrai, você aumenta a tua capacidade de ser mais assertivo naquilo. Vou dar um exemplo. Você que gosta de fazer, ou eu que muitas vezes também teve que treinar, que gostava de pegar um monte de coisa, resolver, ver celular, responder a mãe, responder o amigo, responder o e-mail do cliente, isso, aquilo, pensar nas coisas que você tem que fazer com a sua filha, querendo resolver tudo de uma vez. Cada vez que você distrai com algo e muda de tarefa, olha só como que muitas vezes você pode perder uma venda. Você está atendendo um cliente, respondendo um cliente, aí daqui a um pouco você recebe um WhatsApp, você para de atender aquele, eu estou falando no ambiente online, ou chega alguém, aí você muda. O nosso cérebro leva para você voltar àquela atividade. Estou fazendo alguma coisa, parei de fazer aquilo. Aí eu faço aquilo, para você voltar, o nosso cérebro leva em média de 20 a 22 minutos para você voltar na atividade inicial. Atenção total naquela atividade inicial. Então é muito importante você planejar, porque no planejamento você vai definir quais são as suas prioridades naquele dia, quais são as suas tarefas, quais são os seus compromissos, né? Que tem a diferença de tarefa e compromisso, é importante a gente falar isso. Porque então fala aí, qual que é a diferença? Tarefa é o que você vai executar no dia. Você tem que resolver alguma coisa, você tem que fazer um resumo, você tem que responder o e-mail, você tem que fazer uma cotação, você tem que responder uma cotação para o cliente, você tem que fazer uma contraproposta para o cliente. Isso é tarefa do dia a dia. Compromisso é a hora agendada, né? Você vai ter o compromisso, às vezes, de você fazer um check-up com a sua saúde, você vai ter um compromisso para sair com a sua mulher, você vai ter um compromisso de agendar uma visita com o cliente fala, passa aqui na minha empresa às 9h30 da manhã. Isso é um compromisso. Então, quando você faz o planejamento e você consegue visualizar, você planeja para ação. E nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, que não adianta também só planejar. Você planeja para ação, aí você tem que planejar e você tem que executar. Nós planejamos estar aqui hoje, né? Mais de um mês, a gente fez todo um planejamento e estamos executando. Aí a gente não perde o foco, que a gente veio concentrado aqui. Sabe uma coisa que eu sempre falo, né? Planejamento é extremamente importante. Eu sou fã de planejamento estratégico, planejamento comercial, planejamento de vendas, estratégias de vendas. Eu sempre falo o seguinte também, que planejamento que não é executado é tempo desperdiçado. Exatamente. Eu vejo, isso acontece em empresas de diferentes tamanhos, às vezes a pessoa vai lá e faz reuniões de planejamento, reúne a equipe de vendas, reúne a equipe de diretores, de gestores, faz lá 2, 3 dias de reunião de planejamento, mas na hora que vai executar, executa qualquer outra coisa, menos aquilo que eles haviam planejado. E uma coisa que eu falo com muita frequência para empresários, para gestores de um modo geral, é que também não adianta você fazer um planejamento gigantesco lá na frente, né? Lá na frente você tem que ter uma ideia do que você quer, mas as ações devem acontecer o mais próximo possível, né? No seu dia a dia, no curto prazo, no médio prazo, porque uma vez que você executa isso, aquilo que você planejou para o longo prazo já vem naturalmente, né? Já vem aí num cadenciamento de ações, num cadenciamento de resultados que te levam para aquilo que você tinha colocado como objetivo. Mas a gente vê muitas pessoas desistindo também. Sabe por quê? Porque hoje nós nos distraímos com facilidade. Hoje nós vivemos num ambiente que leva a nossa distração, principalmente por causa disso aqui, que sempre está tão legal, tão bonitinho, tão gente boa aí. Nos distrai tão fácil. Então, quando você faz um planejamento, você tem algumas ações intencionais no dia. O que são ações intencionais? 3 ações intencionais. Quando você for sair da tua casa, pensa assim, quais são as 3 coisas mais importantes que eu preciso resolver hoje? Vendedores, quais os 3 principais clientes? Quais as 3 principais vendas que eu tenho que fazer hoje? Tenha ações intencionais durante o seu dia, para você não se distrair, para você, como que você planejou o seu dia? Não sei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É um negócio que você não vai conseguir ter alta performance, você não vai conseguir ser produtivo.
perguntaram para mim esses dias, Vinícius, como que você consegue, né? Você está fazendo faculdade, você está trabalhando, você está empreendendo no ramo da construção civil e tal. Como que você consegue fazer todas essas coisas? Tem a questão da família, tem a questão de cuidar de si mesmo, né? Tem o tempo que você precisa investir para você aprender novas coisas. Planejamento. Eu defino o que eu vou fazer no meu dia. Eu defino o que eu preciso, eu defino quanto tempo eu preciso dormir. Porque muitas vezes as pessoas não estão tendo foco, os vendedores, porque está querendo só vender. Aí perde a capacidade de concentração porque não está descansando o corpo. Isso afeta no foco. Eu sempre falo assim, né? Uma das coisas inclusive tem treinamento essa semana, eu sempre falo que o vendedor tem que ter preparação e postura. E uma das coisas que eu falo lá na preparação é isso. Pessoal, olha, você tem que estar bem alimentado, você tem que estar com a mente boa, com um corpo bacana. Quando a gente fala corpo bacana, deixar muito claro que não é assim, para você morrer de malhar na academia, mas tem que estar com o corpo mais saudável possível, assim como a mente. E o vendedor é um bicho naturalmente ansioso, porque o vendedor, ele sabe que se ele fechar a venda, ele tem a comissão, ele ganha o dinheirinho dele. Eu sempre falo o seguinte, se você deixar muito claro pro seu cliente que tudo que você quer dele é vender para ele, o cliente vai correr. Você não vai desenvolver relacionamento, você não vai desenvolver uma boa história com esse cliente. E esse cliente vai pensar assim, pô, esse cara só fala comigo para tentar me vender. Não quer saber direito a minha dor, não quer saber o que eu preciso. Que isso tem muito a ver com a pressa. Eu falo que tem vendedor que às vezes quer se livrar do cliente e perde oportunidades de aumentar a venda para o cliente. Como você comentou, ele se distrai, ele perde foco. Ele está aqui conversando com o cliente, aí o celular vibra, chega uma mensagem, pode ser uma mensagem de cliente ou pode ser uma mensagem, sei lá, da família, dos amigos, e às vezes ele se distrai demais. E eu acho uma maluquice, né, isso da pessoa achar que faz várias coisas ao mesmo tempo. Pegando um gancho, uma coisa que eu sempre falo, não só para vendedores, mas para gestores também, é quando você está falando com outro, você está falando com um cliente, está falando com um colaborador, está falando com um fornecedor, presta atenção no que a pessoa está dizendo. Olha para a pessoa, mostra para ela que você está interessado no que ela diz. O que muita gente faz, a pessoa vai lá, está conversando, gosta de conversando aqui, pega o computadorzinho aqui na minha frente, deixa eu até levantar aqui, olha lá. E vou digitando aqui e vou conversando com você. Pode falar, estou discutindo. Então acontece, quem está falando comigo pensa o seguinte, o cidadão não está prestando atenção em mim. O que está no computador é mais importante. Então se você é vendedor, presta atenção no seu cliente. Foca nele. Porque senão nosso cérebro viaja para Nárnia e você perde informações importantes. Na questão do espaço atencional. Se você estiver dividindo esse espaço atencional, principalmente no momento de venda, alguma informação importante pode se perder. Que o seu cliente transferiu, você não estava, o teu espaço atencional estava dividido, você não captou aquela ideia e você pode perder uma venda que ia te dar um lucro bom. E acontece muito nisso. Eu queria só compartilhar. Semana passada eu participei de um treinamento com o Adriano aqui na Associação Comercial de Maringá. Excelente treinamento, diga-se de passagem. Negociações de alto impacto. Você que não fez ainda, super indico. E o Adriano fez uma dinâmica e separou os grupos. E tinha lá um momento de negociação de 4 pessoas. E eu não estava como negociador, mas eu estava observando a negociação do meu parceiro com as outras pessoas. E eu estava prestando atenção no que as pessoas estavam falando. A hora que ele soltou, eu ganhei. Aí eu cochichei no ouvido do meu amigo e falei, faz essa proposta para ele que ele vai aceitar. Ele fez a proposta, aceitou, e ali na questão é uma dinâmica, né? Mas para você ver, quando você está focado, você consegue extrair o melhor de tudo, não é só na venda, na vida, né? Porque muitas vezes as pessoas, né, as mulheres reclamam dos homens. Você está prestando atenção em mim? Você está focado no que eu estou falando? Parece que está no mundo da lua. Acontece na nossa vida, então a gente tem essa capacidade, a gente tem que eliminar foco. Vinícius, como que eu faço para aumentar o foco? Boa pergunta essa, né? Elimine as distrações. O que distrai você? Eu vou dar um exemplo meu, posso? Pode. Sabe, o Vinícius já falou, já foi no meu escritório, sabe como que é lá. Eu tenho um planner, né? Você já falou, é um planner mensal. Ele fica parado numa parede do meu lado. Então eu brinco que aquele lá é o meu chefe. Ali tá tudo que eu tenho que fazer dentro do mês. Eu tenho também comigo, carrego sempre um planner, que é o planner anual, onde todas as coisas estão lá.
Aí você fala, pô, Adriano, isso é coisa mais arcaica, né? Você tem a agenda do celular aqui que te ajuda. Realmente, também está no celular, está lá na agenda do Google. Mas por que eu deixo essas duas formas analógicas de controle? Exatamente para não ficar mexendo no celular. Quando eu estou fazendo um trabalho no escritório que demanda de muito da minha atenção, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular e deixar ele com a tela para baixo. Deixar ele com a telinha para baixo, fica ali e tal. Eu não enxergo o que está aparecendo, não perco foco. As pessoas que me conhecem, que são importantes para mim, sabem que se ela precisar falar comigo, eu não estiver atendendo é porque eu estou trabalhando. Mas se for algo urgente, aí as pessoas têm o meu número, vão me ligar. E aí, lógico, se for urgente, eu vou acabar atendendo. Mas se for aquelas situações, né, os grupos do WhatsApp, as brincadeiras, coisas assim, eu vou ver depois num tempo livre. Né? Falando em tempo livre, Vinícius, eu vou comentar o que eu faço aqui, quero ver se você concorda ou discorda. Eu sempre procuro deixar no meio da minha semana um dia livre para imprevistos. Né? Então, por exemplo, esse mês tem sido a minha quarta-feira. Quarta-feira eu tenho deixado livre exatamente para aquelas reuniões de última hora, às vezes uma situação... Socorrer a mãe, socorrer alguém, exatamente, socorrer alguém, entendeu? Então, essas coisas assim, eu sempre deixo um tempo livre para isso. A minha rotina, o meu trabalho permite isso. É uma boa ideia, uma boa estratégia. Muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando as pessoas falam em planejamento, falam assim, planejamento não vai funcionar. Planejamento engessa a minha vida. Não, é o contrário. Planejamento te dá uma maior liberdade do que você imagina. Por quê? Porque você já se antecipou aquelas ações e você consegue fazer tudo pré-determinado. É importante você ter um bloco de tempo. Alguns autores falam bloco de tempo, você separar um bloco para você resolver coisas do dia a dia. Né? Nós que somos profissionais liberais, né? Nós não temos chefes, o nosso chefe é o nosso planner, ou o nosso cliente. É o nosso cliente que liga às vezes e fala, eu preciso falar com você. Exatamente. Né? Fechei uma mentoria semana passada, fiz a reunião com ele, 6h30 das 7h30 da noite, ele mandou um áudio no outro dia cedo, já tá valendo? Falei, tá valendo, tá valendo. Mentoria, né? A gente tem que ajudar, tá valendo. Então, você separa e naquele período você procura colocar as coisas que você precisa executar muitas vezes que não está dentro da tua rotina. Que nem, vou usar o exemplo do Adriano. O Adriano já tem uma rotina de trabalho, ele já sabe os clientes, as consultorias, os treinamentos, as aulas que ele vai dar. Eu também tenho bem rígido, tenho que ir para a faculdade, tenho o cliente tal horário, e você separa um tempo, um período da semana, ou um dia da semana, né? Mas um período dá para você resolver, para você fazer o quê? Às vezes marcar o seu médico, às vezes você levar a sua filha, o seu filho na escola, no treinamento, o cachorro no pet, você vai deixar para aquele dia. Para quê? Para você não sair da tua rotina, porque é muito, quando a gente estava falando de foco, você está lá no trabalho, aí você não tem isso, você é todo atrapalhado, de repente liga e fala assim, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Você já se distraiu porque às vezes alguma coisa importante, aí você fala, putz, esqueci de fazer isso, né? Aí você já fica com um pouco de sentimento de culpa, não pensei nisso, que não sei o quê, se distrai, aí aquilo que você está fazendo você já perde um pouco o foco, aí volta na questão dos 22 minutos. Boa. E assim vira uma roda gigante. É muito importante, Adriano. Muito importante. Eu vou pegar esse gancho, questão do planejamento da execução, porque assim, falando muito com vendedores, né? Uma coisa que eu sempre pergunto é, quantos orçamentos você faz por dia? Aí a pessoa fala, eu faço X orçamentos por dia. Eu sempre pergunto, quantos você fecha por dia? Vamos supor que o cara fala que faz 50 orçamentos por dia, ele fala que fecha 30. Eu sempre pergunto, tá, e os outros 20, o que aconteceu? Aí a pessoa às vezes se perde e fala assim, Adriano, eu não liguei para a pessoa, não tentei fechar. Isso vai se acumulando. De repente, passou uma semana, não vai ter como ligar mesmo. Né? Eu sempre falo o seguinte, quando você se planeja, quando você acaba aí tirando os buracos de tempo que surgem, você acaba sendo muito mais produtivo. Eu falo para eles, olha, coloca uma rotina de trabalho em que você vai ligar para os clientes do dia anterior às 8 da manhã no dia seguinte, por exemplo. Entre 8 e 9 da manhã, você vai ligar para os orçamentos em aberto para tentar fechar. Você vai colocar uma rotina de trabalho no seu dia. Porque a pessoa esquece. Você falou, não, a pessoa esquece mesmo. Eu sempre recomendo, Vini, queria que você até comentasse isso, se está certo ou não, se você usa alguma outra coisa diferente, aquelas duas regras, né? A regra dos 2 minutos. Muito bom. E também a matriz de Eisenhower. São duas ferramentas
que eu acho que não só para o vendedor, mas para o profissional de um modo geral, são bem-vindas nessas horas, principalmente para as pessoas que às vezes têm muita coisa para resolver durante o dia dela. Você acha que funciona? Você pode explicar um pouquinho para o pessoal o que é isso? A lei do 2 minutos, alguns autores usam a lei do 2 minutos. Você lembrou que tem que fazer alguma coisa, executar alguma coisa. Aí você para e pensa, eu consigo resolver isso em 2 minutos? Alguns falam 3, 2, que seja, uma tarefa curta. Consigo. Vai lá e executa. Executa. Ah, mas não estava no meu planejamento. Rápido, ação, proatividade. Você sai na frente de todo mundo. Perfeito. Né? A matriz de Eisenhower, né? Um ex-presidente americano, ele vai definir algumas coisas. Aquilo que é importante, né? Você programa, está dentro do seu planejamento, você planejou, você sabe que aquilo é importante, que aquilo vai te dar resultado e você tem que ter o foco nas coisas que são importantes. Vai ter a questão das urgências, né? As urgências, apareceu urgência. Eu sempre costumo dizer para os meus mentorados e nos meus treinamentos, nos vídeos que eu faço de planejamento, você tem urgência para resolver? Coloca isso à frente, resolve urgência. Por que tem que resolver urgência? Porque urgência é o importante que está atrasado. E tudo que está atrasado gera estresse, gera preocupação, gera ansiedade. Nesse quesito urgência também pode entrar aqueles imprevistos que podem surgir, né? Eu sempre falo, quando eu comento a matriz de Eisenhower, por exemplo, eu falo, olha, que está lá no primeiro quadrante, né, que é urgente e importante, né, que precisa da pessoa, da atenção da pessoa. Eu sempre brinco, né? É algo que vai gerar um prejuízo muito grande para a empresa, que vai matar alguém, que oferece algum tipo de risco. Então, para tudo e corre resolver esse. Essa pegada está correta também? Para. Mas isso está dentro de um planejamento. Como isso? Quando você vai fazer um planejamento, vamos falar mensal, semanal. Semanal. Você planejou. O teu dia está tudo bonitinho. Importante, primeira coisa importante, não planeje 100% do teu tempo. Exato. Você tem que ter uma folga. Posso falar que eu aprendi isso a duras penas, porque meus primeiros planejamentos, como eu já disse, não era natural para mim, tive que aprender a fazer, e eu ocupava 100% do tempo, não dava intervalo. Então, se uma atividade atrasasse, por exemplo, um compromisso com um cliente atrasasse, já comprometi minha próxima atividade, que às vezes era com outro cliente. Então, nunca comprometa 100% do tempo. Sempre tem um intervalo entre uma atividade ou outra, uma tarefa e outra. E quando acontecer um imprevisto, você está mais maleável. Você sabe que eu posso resolver isso aqui porque é urgente, foi um imprevisto, às vezes no trabalho, no trânsito, a mãe ligou, a avó ligou, né? A minha avó é viva, ela é que nem minha mãe. E todos esses problemas é eu que resolvo para minha avó, a parte de tecnologia, cadastro, que não sei o quê. Filho, vem aqui. Filho, vem aqui. Vó, calma aí, vou lá, dou uma olhada no planejamento. Eu posso ir tal horário aí. Por quê? Porque eu já tô com o meu dia planejado. Sim. Foi um imprevisto, eu vou deixar de socorrer minha avó? Às vezes eu não consigo, mas na maioria das vezes eu falo, eu posso ir aí tal hora. Então é muito importante. Voltando à matriz, e depois tem a questão daquelas coisas que são importantes, mas não são urgentes, né? São importantes, mas não são urgentes. Dá para agendar isso. Você agenda, coloca no planejamento. Olha, eu preciso resolver um negócio importante. Vou dar um exemplo. Esse mês eu vou dar um treinamento lá na Sim. Treinamento para vendedores, aliás. Pessoal, se inscrevam no treinamento do Vini. Vai estar falando sobre alta produtividade e performance para vendedores. São estratégias. Eu não vou ensinar técnicas de venda para você, mas como você ser mais produtivo e ter alta performance no ramo de vendas. Eu estou planejando. É importante? Está urgente? Não, porque está dentro do planejamento. Então, essa semana eu já tenho todo o conteúdo pronto, eu reviso o conteúdo, vou montar os slides, para chegar no dia do treinamento, vou montar as dinâmicas, está tudo bonitinho. Pode ser que aconteça um imprevisto nesse meio termo, né? Olha só, planejamento. Nessa mesma semana tem semana de prova na faculdade. Então, eu tenho que antecipar os meus estudos dentro do meu planejamento para, principalmente semana que vem, eu estudar um pouco mais semana que vem e na semana do curso eu só revisar a matéria. Por quê? Eu vou também eliminar tudo aquilo que não é importante para mim nesse mês. Aí, galera da faculdade do Vinícius, coloca essa prova para outra semana, ajuda o cara, né? Dá uma força para ele. Ô, professor Barbieri, escuta. Barbieri, escute-nos. O Adriano deu aula lá na instituição lá. Olha só que legal. Antecipe, ou se você vê que não tem mais, já passou, tá urgente demais e você já
Perdeu o prazo. Bobeou com o agendamento. Elimina isso. Aliás, deixa eu aproveitar que tem aquele terceiro quadrante lá da matriz Eisenhower, que fala, né, aquilo que é urgente, mas que não é importante, não precisa da minha atenção, que eu posso passar para outra pessoa fazer, posso delegar. Eu vou trazer aqui um exemplo para os vendedores, eu quero que você me diga se está correto ou não. Por exemplo, o vendedor, principalmente o vendedor externo, aquele vendedor que visita muito cliente... Porta a porta, né? Porta a porta. A visita é muito importante, para muitos mercados funciona muito bem, mesmo com toda essa diferença que a pandemia trouxe, né? Muita gente fazendo negócio online ou por telefone, a visita ainda é muito relevante em muitos mercados. Uma coisa que eu falo muito para os vendedores é o seguinte: se você pode contratar alguém ou ter alguém te apoiando para cuidar, por exemplo, da parte burocrática do processo de vendas, faça isso. Porque são coisas importantes também, mas não precisa do vendedor. O vendedor pode ficar mais focado, por exemplo, em conquistar cliente, em fechar a venda. Outra coisa que eu falo muito para os vendedores, quando possível, principalmente representante comercial, é que ele tenha alguém para cuidar da prospecção para ele. Alguém que fica ligando para cliente, descobrindo clientes na rota dele, que fique aí fazendo esse filtro, essa triagem, para já entregar para ele pessoas que estão mais interessadas. Porque é algo que não tem necessariamente que seja... É algo que não precisa que seja o vendedor que esteja fazendo. Que outra pessoa pode fazer no lugar dele. Você acha que encaixa bem dentro desse terceiro quadrante do Eisenhower? Super bem. Vamos lá. Você falando aqui, eu estava pensando o que eu ia responder. Vendedor está no ramo de vendas porque é um talento natural. Pode ser aperfeiçoado? Pode. Existem dois tipos de talento. O talento que você desenvolve, né, que você vai treinar e você desenvolve a habilidade de dominar aquele assunto, e o talento que é natural. Eu e você, a gente fez esses dias análise do perfil comportamental. Sim. É natural a gente vender. Eu tenho um amigo meu que fala que se eu precisar vender a minha esposa, eu vendo. Vender minha sogra, eu vendo. Vende, né? Vende. É natural. Eu conheço outras pessoas. O meu tio, assim, né? O Adriano. Fantástico. Conhece o meu tio, fez consultoria na empresa do meu tio. Ele vende qualquer coisa. Se der uma capim mosca pegando fogo, ele vende. São pessoas que têm o talento natural para vender. Mas existe no ramo da venda, que nós estamos mais falando nesse ramo específico, outras competências que talvez aquela pessoa não tenha o talento necessário. Fazer uma planilha mais bonitinha, se olhar mais aqueles detalhes que passa despercebido. Olhar relatório, ver como que está o índice, se a porcentagem está alta, está baixa. Métricas. Tem gente que não tem esse perfil, isso aí é de perfil comportamental de cada pessoa. Então, quando você delega e você pode fazer isso, você deve fazer isso. Vou dar um exemplo. Hoje eu sou profissional liberal e tem alguns serviços que eu sou ruim, eu não tenho essa habilidade, não está dentro da minha área de talento, que é ajudar, ensinar, que é pegar na mão da pessoa e falar, vamos lá, eu estou com você e tal. É mais parte técnica aqui que eu faço, terceirizo o serviço. Perfeito. Terceirizo o serviço. Eu não tenho funcionário, não tenho condições de pagar, mas eu terceirizo. Quanto que é? Faço orçamento e eu ensino isso para todos os meus clientes. E um dia uma cliente minha falou assim, eu que faço isso na empresa, tal, não sei mais o que fazer. Você vai ficar maluca. Eu falei, você tem duas opções, ou você vai terceirizar, ou você vai ter que encontrar um funcionário. Ela está procurando um funcionário e ela se sentiu até aliviada, porque muitas pessoas acham que podem abraçar o mundo. Esse é um erro enorme, né? A pessoa que acha que é um exército de um homem só, né? Existe esse mito, vou deixar muito claro para você, amigo, que isso é um mito. Você é capaz de fazer tudo sozinho. Você é capaz de fazer tudo sozinho quando seu negócio é pequeno, quando sua rota é minúscula, quando você tem poucos clientes, quando você está começando. Conforme isso vai ganhando corpo, você vai aumentando suas vendas, vai ganhando mais clientes, você precisa de ajuda para poder continuar fazendo bem feito, continuar progredindo e ganhando ainda mais mercado. Mas, Vini, eu queria falar daquele último quadrante da matriz de Eisenhower, que é aquilo que a gente vai eliminar. O elimine, né? Então, a matriz de Eisenhower, gente, só para saber, tem aquilo que é importante e urgente que a gente faz agora. Tem aquilo que é importante, mas não é urgente, que é o agende, né? Que é o planejamento. Que é o planejamento, que vai estar dentro do nosso planejamento. Tem aquilo que é importante, que é urgente, mas não é importante. Que a gente pode delegar para uma outra pessoa. E tem aquilo que não é nem importante nem urgente, que é isso que a gente vai eliminar. Eu vou dar um exemplo aqui, besta, tá? Que eu falo muito, faço isso. Aliás, família, amigos, vocês vão saber agora porque eu não respondo vocês no WhatsApp.
Por exemplo, mensagem de WhatsApp, para mim, é algo que eu elimino. Tiro do meu dia a dia, às vezes demoro muito para responder algumas coisas que eu sei que não são nem urgentes, nem tão importantes, né? Então, eu falo do WhatsApp porque é uma situação. E-mails, por exemplo, também, né? Alguns e-mails que eu sei que posso responder depois. Alguns eu nem respondo. Às vezes a gente cai aí no WhatsApp ou no e-mail, naqueles bancos de informação que todo mundo usa, eu nem respondo. Deixo, não perco tempo com isso. Muitas vezes eu vejo pessoas perdendo tempo para tomar decisões assim que são banais. Qualquer outra pessoa poderia. Vou dar um exemplo básico, de três exemplos básicos que eu já vi. Um gestor de médio nível decidindo qual a marca do café que a empresa tem que comprar. Uma besteira. A empresa não compra 10 quilos de café por mês. Tá? Ó, o tamanho da besteira. Outra, um gestor de alto nível tendo que escolher qual é a cor da flor que vai ficar lá na frente para ocupar, acho que 2 metros quadrados. É um negócio, assim, assustador. E uma outra, a pessoa escolhendo a marca do papel higiênico que ia colocar na empresa. Então, eu fico pensando, e todos eles pessoas muito ocupadas. As 3 situações de gente muito ocupada. Na minha concepção, isso é algo que não devia passar nem perto da mente deles para tomar esse tipo de decisão. É uma decisão muito simples, né, que a maioria das pessoas, dos colaboradores, colegas de trabalho poderiam tomar. Está mais ou menos por aí, dentro desse limite? Eu escutei você falando isso muitas vezes, e o Christian Barbosa, eu volto nele de novo, porque ele é especialista, referência em área de produtividade no Brasil, né? Ele fala assim, você não tem que ser ocupado demais, você tem que ser produtivo. E para você ser produtivo, você tem que eliminar as coisas que não te traz resultado. Alta performance não é você ter resultado acima da média de maneira consistente ao longo dos anos? Consistente, resultados acima da média. Se você é ocupado demais, você tem que eliminar coisas que não vão te trazer resultado. Por que as pessoas... Eu estou com uma cliente, e ela está numa evolução muito grande, mas eu acho que na segunda ou na terceira sessão de mentoria, ela falou, Vinícius, eu fico de tempo demais na rede social. O que você tem que fazer? Você tem que eliminar isso. Como que eu faço isso? Você sabe que lá no Instagram você pode delimitar o tempo que você pode ficar conectado no Instagram? Isso eu não sabia. Digita lá, entra na tua configuração e coloca. A hora que você der o tempo que você colocou, vamos falar 30 minutos no dia, o Instagram te avisa que você vai. Ele não bloqueia, mas até você tem que treinar, te avisa, perfeito. Deu 30 minutos. Então você vai eliminar. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu eliminei na minha vida, que foi acessar o celular na primeira hora do dia. Então, isso você não faz? Não faço. Só se, naquele caso que nem você falou, tocar um telefone de um familiar na ligação normal, na linha, no número, aí eu falo, alguma coisa. Isso explica muitas coisas, senhor Vinícius Vilela. Das vezes que eu te mandei mensagem, você não me respondeu. Olha só, gente, fui esnobado pelo Vinícius, olha só. Mas brincadeira à parte, eu te entendo perfeitamente. Isso. Né? Por quê? Porque muitas vezes você acorda, então você já tem ali uma rotina, voltamos na rotina, você tem uma rotina, né? Acorda todo dia às 6 horas da manhã, tem uma rotina, tem que ajudar a cuidar da filha, tem que pensar, dar uma meditada, dar uma respirada, lembra das 3 intenções diárias, 3 para ter o foco no dia, 3 intenções daquilo que é importante para mim fazer, dou uma meditada, dou uma leitura na Bíblia, vou sair de casa. Depois que eu deixei a minha esposa no serviço, deixei a minha filha na escola, antes de ir para a faculdade, os caras cansou já, né? Já cansou, né? Mas é tudo planejado. Perfeito. Aí eu dou uma olhada no celular e faço isso que você falou. O que é importante para mim? Sim. O que não é, eu não nem respondo na hora. Elimino. Exatamente. Elimino. Vou lá, clico, excluo mensagem. E boa. Por quê? Porque se você deixar o dedinho falar mais alto... Aí você entra e às vezes você perde 15, 20 minutos. Então elimina. Eliminar o quê? Tudo aquilo que não te dá resultado. Eu vou dar um exemplo. Faz uma lista. Exato. Vou dar um exemplo meu. Até essa semana, estava comentando, né, naquela série dos dragões lá, que eu esqueci, a House of Dragons. Eu sou fascinado, eu li todos os livros que saíram até agora, né, da Guerra dos Tronos. E daí eu falei, putz, queria muito ver essa série. Mas quando eu vi a quantidade de episódios que tem e o tempo dos episódios, eu falei, eu não posso começar a ver agora. Porque eu sei que é algo que vai tomar meu tempo e daqui até o final do ano o tempo
muito complicado. Eu falei, cara, eu não quero começar a ver e depois ficar curioso, para isso ficar assim na minha mente. Putz, o que será que vai acontecer no próximo episódio, por exemplo? E também não tenho tempo para ficar maratonando a série no final de semana. Então eu tô deixando ela para um outro momento, para daí sim poder assistir. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas não conseguem, né, se organizar dessa forma. E eu acho muito interessante, porque às vezes falta um pouco de ajuda. E agora a gente está indo para o nosso... Finalmente, o tempo passa muito rápido, Vinícius. Eu quero que você comente, assim, brevemente, né, uma pessoa que precisa, pessoa que está precisando mesmo, deixar de ser ocupado e ser mais produtivo, se tem algo que ela possa fazer imediatamente. Você já falou aqui das mídias sociais, foi o exemplo que você deu, né? Tem alguma outra coisa que a pessoa possa fazer imediatamente para já começar a transformar a vida dela? Olha, a primeira coisa que a pessoa ela tem que ter consciência ou clareza de aonde que ela quer chegar. Aí ela fala, o que é isso? É o alvo, é o objetivo, onde você quer chegar? Aí você faz uma pergunta para si mesmo. O que eu preciso eliminar na minha vida que está me impedindo de alcançar aquilo? Vou dar um exemplo na área da saúde, né? Estou um pouquinho acima do peso, tá? E eu sou muito doceiro, não posso ver doce. E eu conheço um cara que está aqui na minha frente que também gosta de um doce. Estou evitando, já tem 2 semanas. Então, o que eu tinha que eliminar e eu preciso eliminar e eu estou começando a eliminar aos poucos. Não é progressivo. É comer menos doce, deixar o doce mais para o final de semana e tal. Então, aonde que eu quero chegar? Você tem consciência de onde que você quer chegar? Quais são os seus objetivos? Quais são as ações? Então tá. Então agora você faz uma lista daquilo que você tem que eliminar. Eu tenho um exercício bem simples que vai ajudar. Bem simples assim, ó. O que você precisa começar a fazer para você eliminar as coisas na tua vida? O que você precisa fazer? Precisa começar a fazer planejamento? Precisa. Então tá, então começa a fazer planejamento. O que você tem que parar de fazer? Eu tenho que parar quando eu ficar nervoso e ir lá comer um negócio. Substitua isso por outra coisa, sei lá. 20 polichinelos. Sei lá, substitua. Tem que parar de fazer isso. O que eu preciso fazer mais? Olha só. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que ter... Pensa, o que você precisa... Você já faz, mas não está dando resultado suficiente. Você tem que intensificar a intensidade. E o que você tem que fazer menos, porque às vezes você está fazendo demais. O fazer menos, você vai ter que comer menos, né? Sim. Tô usando o exemplo na área de alimentação. Come menos, faz menos. Você não precisa parar de comer, né? Mas coma menos daquela situação. Então, isso aí vai aumentar a tua performance, porque você, com pouco tempo, você vai ver os resultados acontecendo. E toda mudança é progressiva. Eu acho que isso é importante falar, né? As pessoas querem mudar do dia para a noite. Isso não acontece. Não acontece. Você está no ramo de consultoria, de treinamento. Nossa. Quanto tempo? É uma construção, né? Uma construção. Eu estou nesse ramo já tem mais de 20 anos. 20 anos. Eu vai fazer 5 anos que eu só estou dedicado a isso, né? E ainda nos primeiro 1 ano e meio ainda passou fora um tempo. Eu tinha o meu trabalho, verdade, né? Verdade, eu trabalhava 8 horas por dia, depois eu negociei, fui para 6, depois que eu saí, fui 1 ano para fora. Então, pensa assim, uma etapa de cada vez. Eu vou eliminar isso, elimine tudo aquilo que não te traz resultado. E faça uma lista e comece a fazer mais, fazer menos, parar de fazer e começar a fazer. Perfeito. Simples. De forma constante, né? Constante. Maravilha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar esse material, marcar pessoas que precisam aí melhorar seu rendimento enquanto vendedores. E não só vendedores, viu que aqui no Bate-Papo a gente falou de coisas que servem para qualquer profissional e para qualquer pessoa. Vini, obrigado pelo bate-papo e a gente vai se vendo nos próximos vídeos, nos próximos podcasts. Legal, até a próxima.